Não é maluco como uma pessoa que você nem conhece pode mudar a sua vida da noite pro dia? E a partir daquele dia, tudo que tu achava que tu sabia sobre a tua vida, ou tudo que tu achava que tu ia fazer, simplesmente cai por terra e a tua história toda muda? Isso aconteceu comigo no ano de 2024 e hoje eu vou contar pra vocês a história do meu estúdio de personal training. Vocês conseguem ver as esteiras ali. Eu tô contando aqui no estúdio e é até meio surreal. Vou contar essa história porque essa semana, no dia 27 de janeiro, fez um ano que eu comecei a atender aqui no estúdio. Eu nunca compartilhei essa história, só pessoas mais próximas sabem. Hoje eu vou contar pra vocês como isso tudo aconteceu, como que eu consegui esse estúdio sem ter nenhum dinheiro guardado. Foi realmente por reviravoltas da vida, muita coragem e muita fé. A história do estúdio começa lá no ano de 2024, um ano muito marcante para mim, que eu tive minha filha, e um ano muito marcante também para outra família que infelizmente perdeu o filho, que era o antigo proprietário desse estúdio. Quando o estúdio apareceu para mim, eu tinha recém sido demitida, depois que eu voltei de licença maternidade. Quando a gente tem filho, a gente entra em contato com muitos sentimentos nossos que estavam há muito tempo guardados. A gente lida com a realidade de que a nossa vida mudou por completo e a gente tem que conhecer essa nova pessoa que a gente se torna, a gente tem que conhecer essa pessoa que a gente colocou no mundo. E não tem como a gente colocar alguém no mundo e não refletir sobre o que a gente quer para nossa vida, o que a gente estava fazendo até agora. Não tem como mais viver no automático. A gente para pensar em cada passo, em cada hábito, em cada comportamento que a gente tem. Então eu estava vivendo um momento muito difícil, eu estava numa depressão pós-parto muito braba, assim, muito difícil mesmo. E eu tava anestesiada com tudo. Era tanto sentimento que eu ficava anestesiada. Tanto que depois que eu fui demitida, eu fiquei, tudo bem, eu vou continuar trabalhando, eu ainda tenho os meus alunos aqui e vou continuar em movimento, porque é o que a vida pede, que a gente levante no outro dia e a gente continue vivendo a nossa vida até que a gente ache um motivo para que a gente viva aquele dia. E assim eu fui fazendo. Eis que aparece a proposta do estúdio para mim e era bom demais para ser verdade. E era verdade. E isso me assustou muito, porque uma coisa muito boa estava prestes a acontecer na minha vida quando eu estava passando por um dos momentos mais difíceis que eu tinha vivido até então, que era duvidar de mim mesma, duvidar de cada passo que eu dava, duvidar do que eu poderia fazer da minha vida. Eu tava numa crise de identidade muito forte, então eu tava num momento assim que eu não sabia quem eu era e muito menos o que eu poderia fazer da minha vida. Eu só sabia que eu precisava continuar vivendo para criar a minha filha. E quando o estúdio apareceu e eu tava nesse momento, eu pensei, não é para mim. Não tem como isso ser para mim. Olha só como que eu tô. Olha só o que eu tô fazendo. Não tem como. Eu não tenho força para isso tudo. Eu não tenho estrutura para isso tudo. E o estúdio, gente, ele tava pronto. Era realmente entrar e trabalhar. Tudo aconteceu de uma forma muito triste. Foi um falecimento bem repentino. Ninguém tava esperando. Foi realmente foi muito triste, gente. Eu não tenho outra palavra para usar. Foi devastador. Um dia a pessoa tá ali rindo, no outro ela não tá mais. Então é um baque. Eu acredito que todo mundo, né, já passou por uma situação como essa, seja de morte ou seja por outros motivos que a gente não quer que aquele dia acabe, a gente acha que não vai ter força para acordar no outro dia, mas a gente abre o olho, acorda e tem que enfrentar o dia. E foi isso que aconteceu, tanto comigo quanto com essa família que infelizmente perdeu o filho, a mulher que perdeu o companheiro, os amigos que perderam um grande amigo e os alunos que perderam o seu professor. Então o estúdio estava aqui pronto e ele precisava de alguém para continuar o propósito, as aulas, as vidas que são transformadas aqui, porque sim, eu acredito muito que a minha profissão transforma completamente a vida das pessoas, transformou a minha vida como profissional e outro profissional da mesma área transformou a minha vida. Então, eu sei do poder que fazer atividade física, fazer um exercício físico tem de mudar completamente a vida das pessoas. E aí agora a gente vai para uma parte da história que para mim foi a mais surreal de todas, que foi a maneira que
tudo foi negociado. Então, num dia qualquer que eu tava lá passando pela minha crise de identidade, eu recebi uma mensagem de uma aluna falando a respeito do estúdio e eles precisavam fazer alguma coisa com esse espaço, ou tirar tudo daqui ou alguém pra assumir esse lugar. E eu vi aquela mensagem e, como eu falei pra vocês, eu achei tudo bom demais pra ser verdade, só que sim, era verdade. E eu lembro que eu fiquei uma semana pensando sobre a situação, uma semana pensando o que que era o certo a se fazer, ou se era uma grande loucura mandar mensagem e seguir em frente. Eis que passou uma semana, e uma semana uma vozinha dentro da minha cabeça: manda mensagem, o que que tu tem a perder? Manda mensagem. E eu mandei mensagem, gente. A partir daí, tudo começou a acontecer muito rápido. E é muito louco como a velocidade das coisas, elas se intensificam quando algo é pra ser teu. Eu lembro que eu recebi essa mensagem no final de outubro de 2024. Conversei com os responsáveis. Em novembro e em dezembro eu tava assinando o contrato do estúdio. Então, pra mim, foi tudo muito rápido. Mas o mais surreal foi quando eu tive a conversa realmente com o responsável que tava fazendo as negociações. E eu achava que eu ia vir aqui no estúdio só pra conhecer ele. Porque tinha outra pessoa intermediando o nosso contato, né? E ele falou assim, ó, ele quer te conhecer porque ele quer conhecer todo mundo que tá fazendo uma proposta pro estúdio. Então, quando eu vim pra cá conhecer essa pessoa, que hoje é uma pessoa muito especial pra mim, que é o seu Newton. Cara, eu não vou conseguir falar isso sem chorar. Que é o seu Newton, que é o pai do antigo dono aqui do estúdio. Eu lembro que eu entrei aqui e pra ele era muito difícil entrar aqui porque ele tinha aula com o filho dele aqui. O filho dele era treinador dele. Ele sentou no banco aqui que tá aqui do meu lado, pediu pra eu relembrar a proposta que eu tinha feito pra ele, uma proposta que eu tinha mandado e eu bem assim, cara, eu tô contando cada centavo que eu ganho pra isso dar certo, sabe? Foi realmente uma coisa assim, cara, é o que eu tenho, sabe? É o que eu consigo. Eu relembrei a proposta pra ele e ele falou, por mim, tá fechado. O estúdio é teu. E eu lembro que eu fiquei petrificada. Eu lembro que eu fiquei, o quê? Tipo assim, eu vim só pra conhecer, né? Pra ele me conhecer e sair daqui com um estúdio meu. Como assim? Como assim? Eu lembro que na hora eu não consegui nem ficar muito feliz, porque eu também tava muito tocada pela situação deles. Eu via que não era uma coisa fácil, gente, né? Era uma coisa assim, muito de tipo, cara, a vida tá seguindo, a gente tem que resolver isso aqui, mas resolvendo tudo com muita dor, né, gente? É uma situação que não tem com o que se comparar. E depois disso aconteceu uma coisa muito especial também, porque assim que a gente formalizou essa negociação, ele falou, quando tu começar a atender, me avisa que eu quero vir ser teu aluno. Isso pra mim me tocou em tantas partes, porque pra mim foi de uma responsabilidade imensa. Eu agora me tornar a treinadora do seu Newton. Essa é a história do meu estúdio. É uma história que começou com muita tristeza, começou com muita dúvida, com muita dor de ambas as partes, e que a gente transformou essa dor numa coisa bonita, fazendo de uma coisa que doía muito voltar a se tornar uma coisa boa, a dar um propósito para aquilo tudo. Eu queria muito compartilhar essa história para ti que tá passando por um momento muito difícil na tua vida, um momento que tu tá duvidando de tudo que tu acha que pode fazer, duvidando que a vida pode voltar a ser boa, e que a única coisa que a vida pede da gente mesmo é que a gente tenha coragem, que a gente tenha fé, que a gente tenha vontade, que o resto se encaixa. Eu não tinha R$ 1 guardado, gente, então na minha cabeça era impossível isso aqui se realizar. Só que quando as coisas têm que acontecer, Deus não quer que tu olhe a tua conta bancária, Deus não quer que tu olhe para mais nada. Ele só quer que tu confie, ele só quer que tu confie nele, que o resto ele faz, que cabe a ti a dar os passos. E foi isso que aconteceu comigo. Então, espero que essa história dê alguma luz para vocês e que vocês continuem acreditando que a vida pode ser muito boa.
É isso. Eu terminei de contar a história e eu tô chorando aqui porque quando eu lembro de tudo que aconteceu e tudo que eu senti muita dúvida, né? Fiquei com muito medo. Achava que não era pra mim. Pensava, cara, é impossível isso aqui ser pra mim, sabe? Só que, tipo assim, é porque isso aqui poderia ser de qualquer outra pessoa, sabe? Poderia ser qualquer outra pessoa que conheceu ele e ele já tinha conhecido outras pessoas, mas foi comigo, sabe? E pra mim é muito surreal. Mas hoje, contando essa história aqui, eu sei por que que eu tô aqui, sabe? E é muito doido. Como a vida muda em um ano. Tipo, de perdida a não saber o que eu queria mais fazer da minha vida, eu achei um propósito, sabe? E o nome do meu estúdio é Nosso Estúdio, justamente por causa disso. Porque uma pessoa que eu não conhecia começou um trabalho e eu tô aqui pra continuar esse trabalho, sabe? Porque eu não sentia que isso aqui era meu. Eu sentia que era nosso, sabe? É como se ele fosse meu colega de trabalho. É por isso que eu coloquei esse nome. E é isso. Mas é isso, eu não consigo não me emocionar com tudo o que aconteceu, porque pra mim foi realmente um milagre, assim, sabe? Esse estúdio me deu propósito, me deu vontade de viver de novo. E eu sou muito grata a isso. Demais.